se você sabe cantar o hino, né? Que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. E o mar, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. E os marinheiros navegam ao seu lado, dizem ter lavado seu próprio coração. Como cantando, e os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem ter lavado o seu próprio. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem ter lavado o seu próprio coração. E os marinheiros que navegam, Peraí. dizem ter lavado o seu próprio coração. O alegre de Israel, o ar de ouro, paz de Cristo é Jerusalém, que bonita é, o ar de ouro, paz de Cristo. Por essas ruas andarei, ruas de ouro, paz de Cristo. Por essas ruas andarei, ruas de ouro, paz de Cristo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Todos juntos cantando, a alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E a verdadeira paz? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa? Posso bater uma contigo? As muralhas, aleluia, o aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, o aleluia. Bom, gente, estamos aqui no Mar de Tibéria. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, o aleluia, aleluia. Oi, ficou legal. Aleluia.
Aleluia. Mas é lindo, né? Aleluia. Só que lindo, que lindo, que lindo. Será que lá é o quê? Acho que ela tá aos poucos, né? Nós tínhamos que chegar, né? Que sorteio que já conhece, Vamos pescar? Cadê a rede? Viva Jesus! Viva! Olha, enquanto vocês vão apreciando o mar, nós saímos aqui de Tiberíades, estamos indo aportar do outro lado, aonde está Magdala, onde está Capaca, onde está Cafarnaum. Puxa vida! Estamos seguindo para outra marca. Aqui a nossa, olhando aqui, a nossa direita, lá estão as colinas, não é, que dão acesso às cidades na beira do mar. Ali está a região dos Gadarenos, onde Jesus expulsou o demônio daquele homem que andava pelos túmulos. Bem aqui ao norte, à nossa frente do mar, é que deságua o Rio Jordão deste lago. Na verdade, enquanto você vai tirando foto aí, vai escutando o pai. Na verdade, nós não estamos no mar. Isso aqui é um grande lago de água doce. Isso aí não é água salgada não, tá entendendo? É água doce. Aí tem peixes. Aqui é diferente do Mar Morto. O Mar Morto é um mar salgado. Aqui é um mar doce, um lago doce. Só que para nós, na verdade, isso aqui é um grande reservatório de água. Para Jesus naquele tempo, como isso aqui para eles era muito grande, então eles chamavam isso aqui de mar. Por isso o mar da Galileia. Mas alguns também chamavam Lago de Genesaré, Mar de Tiberíades. Enfim, era mar, mas na verdade é um grande lago. Lago de água doce. Tem aproximadamente uns 25 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura. Mas a profundidade aqui é mais ou menos uns 45 metros. Não é muito fundo. Vê se eu sair. 45 metros, né? Ô Júnior, esse horário agora tá o quê? Uns 30 graus já ou não? É o maior reservatório de água do país. Maior reservatório de água do país. Quer que eu te dizer? Por isso eles cuidam muito cuidado, muito carinho desse lago, porque e aqui é muito interessante uma coisa, olha. Vocês estão aí na ponta, estão escutando? Tamo! Tá escutando, né? Mais alto. Uma coisa importante é o seguinte. Olhe bem para esse mar agora. Nós passamos por muitos lugares, muitas ruínas, igrejas, construções, destruições. Foi ou não foi? Veja só, de muitos lugares que nós passamos, e remontam os primeiros cristãos, depois o tempo dos bizantinos, tempos dos persas, tempos dos cruzados, até as construções atuais. Então, muitas construções, destruições e reconstruções. E aí se pode dizer, olha, foi aqui, foi ali, foi mais ou menos aqui. Agora, de todos os lugares da Terra Santa, aonde Jesus passou, aquele que permaneceu intacto, a mesma visão que você está tendo, lá depois, na hora que você for tocar nas águas, é a mesma água que Jesus tocou há 2000 anos atrás, que Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade, fez acontecer a pesca milagrosa, chamou os primeiros discípulos, atravessou isso daqui algumas vezes, o único lugar que é de fato
aquele que era do tempo de Jesus, a mesma visão que ele contemplou, a mesma água que ele tocou aqui. É esse aqui. Não mudou, é o mesmo lago. Você está entendendo? Então aqui é um lago muito especial. É um lago muito importante para o povo de Israel, é vital. É o grande reservatório de água do país, como o padre falou. Mas é um lugar repleto da manifestação da graça, da bênção de Deus. Como foi dito, repito, aqui muitas passagens do Novo Testamento. O chamamento dos discípulos à beira do mar, a pesca milagrosa nesse mesmo mar, aliás, até mais de uma. Depois nós temos aqui Jesus andando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade, Jesus atravessando para a região dos Gadarenos. Então aqui realmente é um lugar assim da manifestação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos então agora proclamar esse evangelho, o evangelho da tempestade acalmada, porque depois o da pesca milagrosa, quando estivermos lá no primado de Pedro, teremos a oportunidade de fazê-lo e entender melhor. Mas aqui vamos proclamar o da pesca milagrosa, da tempestade acalmada, porque esse mar aqui, por ele ser água doce, mas está nessa posição onde se encontra, de vez em quando aqui o tempo pode estar do jeito que está agora, mas pode, numa combinação de ventos e calor, pode soprar aí, não é, uma certa tempestade, e por isso as águas podem se agitar. Normalmente é assim, calmo, mas por aqui também já afogaram, já afundaram muitas pessoas e muitos barcos em muitas situações. Oi? Vamos então agora proclamar o Santo Evangelho. E enquanto o padre proclama o Evangelho, você, por favor, vai escutando e contemplando essa visão espetacular, para que não saia da mente nem do seu coração. Eu vou proclamar o Evangelho de São Lucas, que Mateus narra, Marcos narra, Lucas também narra essa passagem. Vou proclamar o Evangelho de São Lucas, do capítulo 8, versículos de 22 até o versículo 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e lhes disse: vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas. E a tempestade parou e veio a calmaria. Então disse aos discípulos: onde está a vossa fé? Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens aos ventos e à água, e estes lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma canção que diz assim: põe tua mão na mão do meu Senhor, Da Galileia, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. meu Jesus. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Mais uma vez, põe tua mão na mão do meu Senhor. Põe tua mão
Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. E aqui nesse lugar espetacular, contemplando esta visão, a mesma visão que Jesus teve, a mesma visão que os apóstolos tiveram, numa situação parecida a deles. Claro, o barco naquela época era muito menor do que esse, não era um barco, era um barquinho de pescadores, não era um barco grande como o nosso. Então você imagina até o balanço do barco, a insegurança, mas eles eram pescadores, eles sabiam andar por essas águas, eles conheciam o movimento das ondas ou das marolas, não é? Porque aqui é mais fraquinho, não é como o mar salgado, cujas ondas são mais altas e mais fortes. Eles sabiam quando o tempo mudasse, então de repente, com esse calor que sobe, com o vento que vem, poderia então surgir do meio do nada uma pequena tempestade ou uma grande tempestade. Mas as tempestades vêm quando a gente menos espera, não é verdade? E também ali estavam, depois de um dia inteiro de trabalho, Jesus estava no barco, cansado, quem sabe ali na frente do barco ou na parte de trás. O Senhor se deitou e o cansaço fez com que ele adormecesse, como muitos de nós. Uns vão dormindo no ônibus, outros vão dormindo no barco, outros dormem quando sentam, enfim, a gente vai cochilando. Jesus também não era diferente, gente como a gente. Também cochilou o Senhor no barco, e o barco andava como nós, porque embora parado estamos em movimento. O barco andava e de repente, quando menos se esperava, chega a tempestade. E os apóstolos ficam apavorados. Mas por que apavorados? Por acaso Jesus não estava no barco? Por acaso Jesus não estava com eles? Para que essa apavoração? Esse apavoramento? Mas eles eram gente. A gente até fala: Senhor, eu tenho fé, como Pedro, eu te seguirei, eu vou te dar a minha vida. Mas na hora que vem a provação, na hora que vem a tempestade, ai Senhor, misericórdia, me ajuda aqui, segura aí, está caindo na casa. O barco está afundando. Não é assim que às vezes acontece? E eles foram até Jesus, muito importante isso. Na hora do medo, na hora da aflição, na hora... A quem nós vamos recorrer? Ao Senhor. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo, vai dizer o Evangelho de Mateus. Ou Pedro que, vendo Jesus numa outra passagem, vindo na direção deles, Jesus diz assim: olha, eu vou despedir a multidão, vocês vão na frente. E eles foram. É uma outra passagem. E aí, em determinado momento que está acontecendo aquela tempestade também, Jesus vem na direção deles, andando sobre as águas. E Pedro, quando olha aquilo, Senhor, 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 manda que eu vá até o encontro, Senhor. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi andando, mas à medida que foi caminhando sobre essas mesmas águas, foi afundando. É a lei da física, não é? Joga uma pedrinha aí para ver se não afunda. Desça aí para ver se não afunda. No mar, no outro não, aqui sim. Normalmente se afunda. E Pedro foi afundando. E aí então gritou, como cada um de nós também, nos momentos de aflição, de tempestade, no momento em que estamos afundando, e seja qual for a situação, seja no pecado, seja na violência, na morte, na intriga, na revolta, na situação que a gente não sabe administrar, na confusão religiosa, aonde nós estivermos afundando, é a hora de estender as mãos como Pedro estendeu. É a hora de dizer como eles disseram: o medo não pode nos inibir disso. Às vezes a gente fica com vergonha, fica com respeito humano, mas é a hora oportuna da gente estender as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, salva-me, estamos perecendo. Mas quer seja o Senhor andando sobre as águas, quer seja o Senhor dormindo no barco, o Senhor está conosco e o nosso barco não afundará. O Senhor então: mar, acalma-te.
Tempestade, cessa-te. E voltando-se para eles, o Senhor disse: por que vocês têm pouca fé? Por que esta falta de fé? Como se dissesse: eu não estou convosco, eu não sou o vosso mestre e Senhor, eu não sou aquele que vai à vossa frente, por que ainda tendes medo? O medo, dizia o saudoso e amado Papa João Paulo II, o medo, na verdade, é a ausência de confiança na força do Mestre. Foi por causa do medo que os apóstolos abandonaram o Senhor naquela hora derradeira, lá do Jardim das Oliveiras. Quando chegou Judas e os soldados, não ficou um, todos foram embora. Por causa do quê? Do medo. O medo é a falta de confiança na força do Mestre. Existe um medo que é natural. Você não vai chegar aqui na beirinha do barco e de repente se atirar ali, se não sabe nadar, porque você tem medo de se afogar. Esse medo é natural. Você não vai chegar na beira do prédio, vai se atirar porque você tem medo de morrer. E esse medo é bom. Esse medo não faz mal. Esse medo é para o nosso bem, é para a nossa proteção. Agora, além desse medo, existe um outro medo que já é pavor, que já é desconfiança, que é um medo que nos leva a nos fecharmos e não nos abrirmos, e não nos lançarmos, e não confiarmos. É deste medo que o Senhor está falando. Portanto, aqui, meus irmãos, nesse lugar, é o momento mais do que oportuno para deixarmos aqui nesse mar, não é? Que se afogue nesse mar todo e qualquer tipo de medo que nós temos. Todo e qualquer tipo de falta de confiança no Senhor, na força do Senhor. Porque se o Senhor está no nosso barco, se o Senhor está andando sobre as águas, fiquemos tranquilos, não vamos perecer, não vamos afundar.